Bom dia! Estamos aqui em mais um dia que nós acordamos, graças ao nosso Deus, estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado. Hoje, eu gostaria de te convidar a refletir. Quais são as construções que nós temos levantado para proclamar o nome do Deus Altíssimo? Nós fazemos questão de proclamar o nome do pai, da mãe, do avô, da avó, do marido, dos filhos, mas a proclamação maior em nossas vidas precisa ser a proclamação dos céus. Proclamar o nome do Senhor Deus em tudo que fazemos, ou pensamos, ou construímos, é o bem maior que nós carregamos aqui na terra. Em que você está alicerçado? O que você tem construído espiritualmente ou físico? Isto tem te dado respaldo perante o Senhor? Sim ou não? Pensa nisso. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 em diante diz assim: a aliança de Deus com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizerem neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome. Para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio, de escárnio entre todos os povos. Olha só, a Bíblia vai dizer, no capítulo 7 de 2 Crônicas, que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e construiu o holocausto e o sacrifício. Salomão recebeu de Deus a incumbência de construir o templo. Davi, seu pai, era o homem segundo o coração de Deus, mas ele não tem autorização do Senhor para construir o templo aonde Deus pudesse habitar no meio dos homens, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Davi tinha matado tantas pessoas que Deus, quando olha para as mãos dele, Deus enxerga contaminação. Então Deus fala para Davi: por mais que você seja um homem segundo o meu coração, a tua descendência é que vai construir o templo para mim. Salomão é o escolhido por Deus para a construção do templo. No capítulo 6 de 2 Crônicas, nós vamos ver
Salomão se colocou diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação em Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, e colocado no meio do palácio. E ele se pôs sobre ela, e ele se ajoelhou na presença de toda a congregação, e ele disse: ó Deus de Israel, não há Deus como o Senhor no céu e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, e que andam de todo o coração diante de ti. Salomão, quando ele recebe a incumbência de construir o templo, ele tem uma preocupação, a preocupação de orar e adorar a Deus. A única preocupação da humanidade nos últimos tempos tem sido conquistar bens financeiros, ficar rico, ganhar alguns milhões e trilhões na conta. Só o que a gente vê são pessoas ensinando a como ganhar o primeiro milhão. Salomão aqui ensina a como trazer a presença de Deus para dentro de si. Sem a presença de Deus, não importa a posição que eu esteja, sem a presença de Deus, não importa quantos milhões eu e você tenhamos, sem a presença de Deus, não importa quão sábios nós sejamos. E aí, Salomão constrói o templo exatamente como Deus havia lhe ordenado. O que foi que você recebeu da mão do Senhor para a construção? Você tem construído como Deus tem lhe mandado? Você tem andado segundo os estatutos do Senhor? Olha só, Salomão, ele constrói e depois que ele constrói, ele ora novamente. Ou seja, ele ora antes de construir, ele ora durante a construção e ele ora quando termina. Você precisa recuperar o hábito de orar para que o Espírito Santo possa voltar a te dar instruções. Você perdeu o grau de instrução do Espírito Santo na tua vida, porque você se importou demais com as coisas desse mundo e você deixou de lado o que realmente poderia te manter, o que realmente poderia te dar sustento espiritual e físico, a revelação de Deus para a tua vida. Salomão, ele mantém um hábito de orar antes, durante e depois. Quando ele está construindo o templo, ele ora e depois que ele termina, ele continua orando, e a Bíblia diz que quando ele finaliza, ele levanta um holocausto. Tudo que você fizer, depois que você terminar de construir, faça um voto a Deus, levante um holocausto, faça um culto de ação de graças, leia a palavra. Você sabia que um voto também pode ser a leitura da palavra? Eu posso fazer um voto de não comer chocolate durante X dias. Eu posso fazer um voto de jejuar tantos dias. Eu posso fazer um voto de orar no mesmo horário durante determinado tempo. Voto não é somente quantias financeiras. Voto é tudo aquilo que eu deposito no altar e eu cumpro. A Bíblia diz que o tolo, se ele soubesse, ele não votaria, se ele não pode cumprir. O voto é tudo aquilo que eu ofereço a Deus e me comprometo a devolver para Ele. Então hoje eu quero fazer um desafio a você que está me assistindo. Faça um voto de orar durante 7 dias comigo, no horário de meio-dia, ou melhor, no horário de 20 horas da noite. Eu vou estar no meu Instagram, Virgínia Arruda, 7 dias, 20 horas, orando com você. Salomão levanta um sacrifício, ele coloca fogo no sacrifício e o holocausto é consumido. Quando isso acontece, a glória de Deus enche a casa e os filhos de Israel viram descer fogo do céu. Deus vai fazer o fogo descer do céu quando você oferecer a Ele um sacrifício de verdade. Quando você oferecer a Ele um voto de verdade, um voto de coração. Às vezes nós votamos financeiramente, mas votamos reclamando. Nós votamos tantas coisas, mas murmuramos.
vote hoje a consagração do seu ser. Vote hoje a consagração da tua casa, da tua família. Vote hoje a consagração do teu futuro nas mãos do Senhor. Jejue comigo. Ore durante 7 dias e vamos esperar a manifestação do Espírito Santo ao nosso favor. Depois que Salomão ele levanta o holocausto, ele faz um voto, ele devolve ao Senhor ali, fazendo o altar de sacrifício, entregando o holocausto, ele conclui a solenidade. E então Deus faz uma aliança com ele. O Senhor diz: eu escolhi a casa que você construiu para habitar nela. Vou fazer nela uma casa de oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que povo é esse? Eu e você. Se humilhar e orar e clamar por mim e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Observe que tudo começa com oração, obediência, dedicação e depois consagração. Se nós hoje começarmos um jejum e nos consagrarmos a Deus, Ele vai sarar a nossa terra. Não tem diabo, não tem inveja, não tem capeta que tire o que Deus colocou em nossas mãos. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então eu desafio você, 20 horas, está comigo todos os dias, durante 7 dias, no meu Instagram, Virgínia Arruda. Em consagração, nós vamos fazer um voto oferecendo a nossa vida, oferecendo o nosso futuro, oferecendo nossos filhos, tudo que leva o nosso nome. Nós vamos consagrar no altar do Senhor e nós vamos nos preparar. O fogo vai cair do céu, vai consumir o nosso holocausto e Deus vai honrar a cada um de nós. E se você quiser ser um mantenedor do ministério, ou fazer também um voto, daquele jeito que você já me acompanha, ou ser um dizimista, a conta do ministério está aqui embaixo. E o Pix é 40-358-687-1000 contra 56. 20 horas, eu espero você no Instagram Virgínia Arruda para nós começarmos uma campanha de voto, de consagração no altar do Senhor das nossas vidas, para que o fogo caia do céu e nós sejamos incendiados pela glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Eis nessas chagas pureza, fala-me suavemente, fala com muito amor. Sangue, pelo sangue, somos redimidos que esperam no Senhor. Novas forças obter, flores e frutos